Bom dia, sou Yasser. Muito bem, Cláudio. Filho do Dr. Dionísio. E, basicamente, o que eu gostaria de saber é o que é o jornalismo para o senhor? O que é o jornalismo hoje em dia? O jornalismo hoje em dia ou o jornalismo para mim? O jornalismo para mim é paixão, é realização, foi algo que sempre me acompanhou. Eu comecei no Colégio das Dores, quando tinha 14 anos de idade, a fazer jornal. Primeiro fazer murais, depois o jornal do colégio, a Rádio Dorense, a rádio do Colégio das Dores, um serviço de alto-falantes que nós tínhamos ali. E por ali eu comecei. E já com menos de 17 anos eu comecei aqui na Gaúcha. Menos de 17 anos? No dia 2 de junho de 1965. Eu sou de 1948, eu ia fazer 17 anos. E aí já comecei aqui a trabalhar. Uma coisa que hoje é impraticável. Na época nem existiam com regularidade os cursos de jornalismo. Eu nunca entrei numa aula de jornalismo na minha vida. Eu não sou formado em comunicação, até porque quando a legislação surgiu obrigando a que se fizesse o curso, aqueles que já eram profissionais tiveram um período para requerer o registro com todas as prerrogativas. Aí eu digo, bom, eu não vou fazer agora um curso para obter um registro profissional que eu já tenho. Claro. Então eu fui fazer direito também. Mas o jornalismo hoje é muito diferente, sem dúvida. Com certeza. Mas não é só o jornalismo que é diferente, a medicina é diferente, a engenharia é diferente. Tudo mudou. Tudo mudou. Sim. Tudo tem um agregado tecnológico muito forte. É preciso ter um cuidado. Não se pode confundir a ferramenta com o objeto, com o nosso conteúdo, com o nosso alvo, que é informar, interpretar fatos, sim, trazer verdades. O iPhone, o computador, o notebook, assim como o microfone, a antena, ou o que seja, o televisor, são instrumentos. O conteúdo independe disso. E o jornalista profissional, cada vez mais, é alguém que vai se encarregar e tem que focar nesta ideia de trabalhar da melhor forma o conteúdo. Claro. Os conteúdos, filtrar. Não dá para acreditar em tudo que está no Facebook, né? Ou no Twitter. Claro. Tu tens que fazer o filtro, e este filtro tem que ser por alguém que tenha credibilidade. Com certeza. E os veículos começaram a perceber isso e também, então, se atualizaram. Estão todos eles usando os espaços das redes sociais e por aí afora. A atividade jornalística vai cada vez mais mudar, avançar, acompanhando os tempos. E de tudo que existe em comunicação, eu já digo que a primeira paixão e o que mais me toca é o rádio. Sim. Porque este já passou pela chegada da televisão, disseram que o rádio ia morrer, certo? Sim. Depois, o AM, o FM, as pessoas podem ter dispensado o radinho de pilha que levavam dentro da bolsa. Claro. Mas este, quando surgiu, também foi uma revolução. Sim. Correto? Com certeza. Eu me lembro do tempo da família reunida em torno de um rádio dentro de uma sala, ouvindo um radioteatro, uma radionovela, ou um programa de auditório. O rádio é imbatível. O rádio passa por todas essas guerras. E sobrevive. Por todas essas revoluções. Porque ele é o mecanismo. Nós estamos fazendo aqui vídeo, mas estamos fazendo rádio também. Claro. Entendeu? Então, não adianta nada tu fazer o vídeo sem áudio, né? Lógico. Fica faltando. Exatamente. Então, de tudo isso, eu gosto demais do rádio e acho que o rádio, eu só fico feliz de saber que antes as pessoas me ouviam na onda curta, ali em Passo Fundo, já era um milagre. E mandava uma carta que chegava depois de uma semana. Sim. Hoje tudo é instantâneo e eu passo... Em segundos? Não, e eu recebo nas madrugadas que faço de domingo para segunda-feira o meu programa Bom Dia Segunda-feira, eu canso de receber gente da Finlândia, da Austrália, brasileiros pelo mundo afora, se comunicando, matando a saudade.
E até me favorece por causa do fuso horário. Eu estou aqui às 2 da manhã, ele está lá às 2 da tarde. No auge do dia, me ouvindo, tal e coisa. Sim. A cobertura de carnaval que eu costumo fazer pela Rádio Gaúcha é impressionante. Eu estou em plena Marquês de Sapucaí, na cabine da rádio, estou olhando o WhatsApp, estou olhando o Face, estou recebendo mensagens. Todo mundo acompanhando. Brasileiros pelo mundo inteiro, ouvindo o carnaval, ou algum jogo de futebol. E o rádio faz isso maravilhosamente. Sim. Outra coisa, já pegando essa corda das notícias falsas e dessas coisas, o senhor acha que, apesar de não ter tirado o jornalismo em si, o senhor acha que a formação hoje está muito importante para essa questão do que é real e do que é mentira, ainda mais com a internet, com a modernização dessas ferramentas? Bom, é preciso que se tenha a possibilidade de passar conhecimentos também de tecnologia aos novos jornalistas, para que eles tenham condições de manusear, trabalhar com todas essas ferramentas e identificar. Sim. Saber se é um sítio confiável ou não. Agora, já que tu tocas no tema do currículo do jornalismo, ele tem que ser cada vez mais amplo, abrangente. No país que nós estamos vivendo, quem faz jornalismo hoje tem que fazer um curso de direito também. Com certeza. Ou então, pelo menos, aproximar-se dos conhecimentos. Aliás, é a atividade que eu faço. Sim. Eu faço a tradução do juridiquês em vários dos meus espaços. Sim. Nos comentários que eu tenho no rádio, na televisão, também nos artigos em Zero Hora. Uma das minhas missões é explicar que homicídio não é o mesmo que latrocínio. Que os dois têm um assassinato, morre alguém, mas o latrocínio é um... roubo seguido de morte, famoso. O latrocínio é o crime que tem o componente do patrimônio mais o da vida. Sim. E o homicídio é exclusivamente o crime contra a vida. Então, dolo eventual, dolo direto, sim, essas coisas todas têm que passar para o leitor, para o ouvinte, para o internauta, para o telespectador, para o comunicador, porque todo mundo virou comunicador. Sim, hoje em dia está fácil. Mas há uma diferença. Tu, com o teu iPhone me focando, e nós falando desses temas, é bem diferente do que um aventureiro qualquer, ou um curioso qualquer, usando um iPhone para fazer aí selfies e pegar, fazer uma pegadinha, um paparazzi que se interessa em pegar imagens de famosos. Isso também não é por causa disso que existe, já existia no passado. Mas, enfim, eu acho que os currículos têm que ser multifacetados, multidisciplinares. Cada vez mais a transversalidade dos conhecimentos é indispensável. Sim. E eu não tenho dúvida de que o jornalismo será e deverá ser a atividade mais preocupada com isso. O jornalista, ele é um generalista. O que é ser generalista? Sabe de tudo. Não, ou que não sabe de nada de coisa nenhuma. Correto? Claro. Tu fala de todos os assuntos sem saber de nenhum. Tá? Mas o generalista ele tem que ter um cuidado em cada um dos tópicos para ele se imiscuir, sim, sem precisar ser o especialista. Sim. Nós temos um grande cientista que descobriu uma vacina fantástica, ele vai falar sobre isso maravilhosamente. Mas não sei se ele saberá falar da moda dos últimos 20 anos. Exatamente. Então nós vamos ter que pegar... Agora, o jornalista tem que saber conversar com os dois. Com aquele que desenhou figurinos e com aquele que descobriu uma vacina. Claro. Como é ser jornalista em 2017, no mundo de hoje? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Trabalhar com esta visão absolutamente focada em saber que há um destinatário do teu trabalho que é aquele que, de alguma forma, seja diretamente porque fez uma assinatura na Sky ou na NET, sim, ou porque ele está comprando os produtos daqueles que anunciam no teu espaço. Temos que ter esta noção de que cada pessoa que nos lê, nos vê, nos ouve, é um cliente. Nós temos que ter este pensamento
de que é um consumidor e temos que ter essa responsabilidade. Então, o jornalismo de hoje, o jornalista de hoje, tem que ser, acima de tudo, alguém responsável, sério, responsável, sério, veraz, em que a gente possa crer, porque credibilidade é o nosso patrimônio hoje em dia. Fazer para mim mesmo. Como foi trabalhar com o Chacrinha? Não é do meu tempo, mas eu vi muito pelo trabalho dele e pelo próprio meu pai, que falava bastante dele. Como é que foi trabalhar com esse cara? É o gênio da comunicação. O cara que disse: quem não se comunica se trumbica. Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Aquele que disse uma vez numa reunião de trabalho algo que eu nunca esqueci. O que significa acontece que? Esta expressão, acontece que, veja bem, eu era da equipe de produção do Chacrinha e eu tinha que trazer um convidado ao programa. Na época, ele trabalhava em 2 dias da semana com 2 programas, a discoteca do Chacrinha e a Hora da Buzina. A Hora da Buzina era dos calouros. Sim. Tá? E aí o programa depois virou Cassino do Chacrinha, juntando tudo. Mas quando era a discoteca e a Hora da Buzina, na Hora da Buzina o nosso papel da equipe de produção era selecionar calouros. Sim. Esta foi uma primeira lição que eu tive do Chacrinha, por exemplo. Disse: olha, calouros só existem 2. O gênio que canta tudo certo e o fiasco, o fiasquento que só faz bobagem. Sim. Não me interessa ninguém com nota 8, eu quero nota 10 ou nota 0. Nota 10 para o programa ter brilho e nota 0 porque eu tenho que buzinar para alguém. Ele buzinava, né? Sim. Quando o calouro errava, ia ser desclassificado. E a outra lição, a do acontece que, foi na produção da discoteca do Chacrinha, que a gente levava convidados, pessoas que tinham destaque por alguma notícia. E tinha um maluco em São Bernardo ou Santo André, lá no ABC, foi em São Paulo que eu trabalhei com o Chacrinha. E esse doido se vestia de imperador e andava pelas ruas de São Paulo e do ABC. Sou o tataraneto de Dom Pedro, vai voltar a monarquia. E isso saiu nos jornais e o Chacrinha disse: eu quero falar com esse cara. Sim. Traz esse cara. Aí na reunião, a reunião de produção da semana, eu não tinha feito a pauta, eu não fui lá, realmente. Atrás do cara. Eu dei mancada, era guri novo, tal coisa. Não fui lá. Vou deixar para a semana que vem. E na reunião o Chacrinha disse: e aí? E o imperador? E eu disse: Chacrinha, acontece que... Quando eu disse acontece que, diz assim o Chacrinha: pode parar. Vais me dar uma curva. Porque ninguém diz acontece que deu tudo certo. Quando diz acontece que é para me dar uma explicação. Acontece que eu não fui lá. Pois é, foi isso. Nunca esqueci disso até hoje. Isso foi em 1968, vai fazer 50 anos no ano que vem. Eu trabalhei com o Chacrinha em São Paulo, quando a TV Globo comprou a TV Paulista, Canal 5, para começar a Rede Globo. Sim. E foi um aprendizado. Pergunta para arrebatar, assim. Como é que o senhor vê o jornalismo daqui a 10 anos? Quem sabe? Não, ele vai sempre se reinventar, ele vai acompanhar o mundo. Sim. Ele vai acompanhar o mundo. Ele vai, sem sombra de dúvida, cada vez mais ser apanágio da liberdade de expressão, e sempre e cada vez mais tendo a necessidade de representar uma referência de verdade. Sim. Ou então ele acaba. Ou o jornalismo se torna o referencial da verdade, o sinônimo da credibilidade, ou então ele acaba. Sim. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer? Não, essa notícia ninguém vai dar. Com certeza que tenhamos trabalho por muito mais tempo, então. Com certeza. Agora, o pessoal tem que estar preparado. Mudou tudo, mudou o mercado. Com certeza. Mudou o mercado. O empreendedorismo é uma verdade em todas as atividades. Pode haver empreendedorismo no jornalismo, por que não? Com certeza. Quantos colegas eu tenho aí que hoje estão com suas agências de informação, de comunicação? Então, é esse o canal.
E podes ver que cada vez mais o rádio vai sobranceiro, né? Ninguém fala que o rádio vai acabar, né? As pessoas ficam com dúvida disso ou daquilo. O Orkut já acabou. Exatamente. E-mail as pessoas não olham mais. Torpedo, então, nem pensar. WhatsApp não, né? Mas o rádio está aí. Exatamente. O rádio está aí. Firme e forte. Até no WhatsApp tu grava um recadinho de áudio, tal e coisa, etc. Exatamente. Tal. Então as pessoas se comunicam falando, né? Claro. Então é isso que eu vejo. Vejo a necessidade de os currículos se adequarem. Quero cumprimentá-los na Ritter, eu conheço a modernidade do trabalho que a Ritter faz. Sim. Eu fui professor do Direito da Ritter. Sim, eu vi. Por um tempo eu fui professor do Direito da Ritter. Fui da UBRA, fui da Unicinos, mas licionei na Ritter. Foi até, por sinal, a última casa em que eu licionei com regularidade. Que aí eu me aposentei no Ministério Público. Sim. E voltei à condição só de jornalista. E então não dá mais, eu não tenho mais condição de cumprir com os horários dos alunos. Claro. Então eu faço temporadas, vou lá, faço um seminário, palestra, 20 horas aula disso ou daquilo. Sim. E vou, porque eu gosto muito da atividade com os alunos, mas eu não tenho condições da regularidade. E eu gostei muito, eu trabalhei na Ritter em Canoas, no curso de Direito em Canoas. Eu licionei lá Direito Penal. E já estive na Ritter aqui várias vezes, inclusive na comunicação, conversando com os alunos. Acho que vocês estão muito bem, focados, com brilhantes professores. Sim. Meu abraço, meu carinho para a Mari. Para a Mari, mandarei. E para todos que estiverem lá. Muito obrigado, amigo Cláudio Brito. E boa tarde pro senhor, que bom dia para mim, porque eu não almocei ainda. Tá certo. Valeu.